olha para essa criança não como uma coisa do futuro, mas como um sujeito de agora que te conecta com quem você já foi. Essa criança é o seu passaporte para quem você poderia ter sido, inclusive. Para esse potencial de quem você poderia ter sido e não pôde. Porque na tua geração, na minha geração, não se falava sobre o que é ser criança, sobre encantamento. Fazer as pazes com a criança ferida. Uhum. Tem gente que ainda acha até que isso é bobagem. É piegas, né? Uhum. Como é que a gente pode fazer as pazes com a criança ferida? Se eu ainda nem reconheço o quanto essa criança foi ferida. Isso. E foi ferida, desculpa, por pessoas que nós amamos e que nos amaram. É isso. É isso. É parar para fazer contato com isso, com uma boa ajuda terapêutica, porque sozinho é bem complicado. O nosso cérebro funciona na dicotomia prazer-dor, né? Então, por sobrevivência, a gente vai evitar tudo aquilo que represente dor para a gente, porque inclusive atrapalha a nossa alta performance. Nós somos seres preparados para alta performance, não é mesmo? Então, a gente precisa de uma ajuda terapêutica que sim, necessariamente nos coloque nesse lugar da dor. A gente não vai ter medo de sentir dor se a gente estiver acolhido por alguém e a gente possa, e aí com essa ajuda a gente possa fazer contato com essa dor e acolher essa dor e se abraçar dizendo: eu não tive culpa pelo que eu passei. As pessoas também não tiveram culpa, mas agora eu tenho novos saberes que me permitem avançar, né? A gente critica, a gente inclusive quando um adulto se comporta de um jeito que a gente acha que é negativo, a gente diz: para de ser criança, como se fosse negativo ser criança, né? Então a gente precisa reformular até a nossa gramática. Olha como essa gramática está permeada de que a infância é negativa. Absolutamente, estou com você. Quantas coisas nós aprendemos e repetimos e que se a gente não parar para reinventar a educação, ou seja, ressignificar, a gente vai continuar falando que a gente vai equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Vida é uma só. A criança te ensina o tempo todo a não ter rigidez cognitiva. Quando você pega esse livrinho Manu Linda, o que você vai ver? Ela quer ser dentista, mas agora ela quer ser professora, mas agora ela quer ser empresária, mas agora ela quer ser presidente do Brasil. Isso é uma não rigidez mental. Aí né? tem uma hora que ela fala: eu quero ser presidente, depois ela quer ser escritora. Isso, exato. E no fim... Posso falar? Pode. Olha o spoiler. Posso falar? Gente, no fim ela descobre que ela tem mesmo que ser feliz. Tem que ser muito feliz, exatamente. E ser eu mesma, na página anterior está lá, eu tenho que ser eu mesma e ser muito feliz. Exato. Só que o que a gente está convidando aqui, na verdade, é o ser feliz da criança. A criança está chorando ali, quando você acolhe, abraça e mostra uma flor bonita, ela já está sorrindo, né? Então ela não fica casada com essa dor para todo sempre e se colocando no mundo como a pessoa dolorida. Mas principalmente quando eu não trato a dor dela como mimimi. Qual que é a grande questão do adulto? Né? A grande questão do adulto é tratar todas as dores suas e alheias como mimimi. Essa geração é muito mimimi. Não, essa geração só não está disposta a fingir que não está doendo, que é uma coisa que a gente fez muito bem até arrebentar, até se quebrar inteiro. E você é prova disso, né, Isa? Então, a gente precisa aprender com essas crianças, porque quando elas são acolhidas, elas florescem. E a gente acolhendo a criança, a gente também está acolhendo aquela criança desatendida e, portanto, sequelada que somos. Então, existe um livro chamado Flow, que eu tenho certeza que você já leu, e o autor, o Mihaly, ele diz: você não sai da sua zona de conforto, você amplia a sua zona de conforto quando você passa pela zona do medo, quando corajosamente você passa pela zona do medo. Então, eu acho que hoje, nesse exato momento, a nossa sociedade está vivendo uma ampliação de zona de conforto, no sentido de entender o que é ser criança, o que é ser adulto, como o adulto o tempo todo está pisando o solo da infância, como ali a Luft propunha, né? A gente pisa, ela dizia, a gente pisa, a infância é o solo sobre o qual a gente anda o resto da vida. Olha que boniteza isso, né? É isso, então a gente precisa entender que essa infância não desaparece, ela está aqui o tempo todo, e a gente precisa se permitir esse gesto acolhedor, tendo conversas difíceis, como você tão sabiamente propõe, né, Isa? É bem isso, tendo conversas difíceis.
A educação inclusiva é um pleonasmo, é uma redundância, por quê? Porque ou a educação é para todos, ou ela não é educação. E a gente tem as imagens mentais, e uma imagem mental muito associada à educação inclusiva é a questão das deficiências. A gente também tem que pensar na deficiência, mas educação inclusiva não é só isso. A gente precisa ampliar também esse debate, entendendo tudo o que precisa ser incluído na educação. O que converge para o nosso tema de educação escolar e corporativa. Na educação escolar, a gente precisa entender esse pai e essa mãe que estão no trabalho e acolhê-los também para a conversa. Flexibilidade. E lá na educação corporativa, a gente precisa explicar para eles o que a escola está precisando de cada um dos executivos e executivas que são pais e mães e os que não são, para que possam sê-lo, para que não entendam que ficam fragilizados no mercado, no mundo do trabalho, quando se tornam pais ou quando se tornam mãe. Né?